Lá atrás, a gente sabe que o processo de visto era muito diferente do que é hoje, né? Depois de tantas mudanças. Como que foi para você conseguir o visto para vir aqui para os Estados Unidos? Foi fácil? Foi difícil? Você usou alguma assessoria? Como que era há 22 anos atrás? Então, era bem difícil também, né, quando a gente até hoje, né, a mesma coisa, sempre foi muito difícil, né. E eu não tinha nenhuma casa no meu nome, nada, então ficava difícil também ter um vínculo no Brasil, né, porque eu estava estudando só e só isso, não tinha mais nada. E a sorte minha foi para mim foi assim, Deus mesmo, foi muito fácil, porque a minha sorte foi que meu pai tem uma companhia, né, e aí ele me patrocinou, patrocinou, né, na verdade. Então toda a minha aplicação para o visto, essas coisas, eu fiz com a companhia dele, né, como se eu estivesse trabalhando para ele e tal, assim, no momento. E e aí foi super fácil, na verdade, porque eu contratei um despachante, um despachante que ele já usava, né, realmente, e aí a gente fez a ela preencheu todos os papéis para mim, eh, e aí fez a aplicação, né. E aí eu lembro até hoje que era feriado de 7 de setembro, e eu estava na praia curtindo e meu pai me ligou e falou: "Tem um envelope amarelo aqui que chegou para você". Falei: "O quê?". Nossa, fiquei desesperado, voltei da praia na mesma noite e vi que era o meu visto. Aí nossa, foi uma bênção. E é interessante porque as pessoas que vão assistir agora a entrevista não sabem que antigamente nem precisava de entrevista, né? Não, exatamente, não fiz entrevista nenhuma, você só mandava. A única coisa que eles falavam antigamente é que você não podia ter um erro de vírgula, de nada, assim, que aí eles te chamavam para entrevista. Então, por isso que foi interessante contratar um despachante na época, para preencher toda a papelada e tal, e aí foi assim, só mandou pelo correio, veio pelo visto pelo correio, foi muito fácil, Bacana. graças a Deus. Ainda bem. E conta Hã. pra nós, né, como que foi, assim, pra você sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, né? Porque, queira ou não, você precisa de dinheiro para chegar até aqui, né? E eu sei que o dólar antigamente era outro câmbio, eram outros tempos, mas como que você fez para juntar dinheiro e quanto dinheiro você conseguiu trazer lá há 22 anos atrás? Então, eu tinha um carro, minha avó e minha mãe me deram um carro, né, era um Monza na época, e quando eu comecei o processo de visto, eu já estava também vendendo o carro, já tinha vendido o carro para ter o dinheiro para fazer o dar entrada no visto, né, que na época era caro também, uns R$ 800, assim, eu acho que eu paguei. E aí vendi meu carro e uma metade do carro eu paguei o visto, paguei, todas essas coisas que precisava pagar para dar entrada no passaporte, né, essas coisas que eu não tinha. E a outra metade eu trouxe comigo, que eu vendi meu carro por 4.000, então 2.000 usei para visto e passaporte, R$ 2.000, né, e R$ 2.000 eu troquei por dólar, que na época o dólar estava 2 por 1. Então eu cheguei aqui, eu tinha $1.000, assim, exatamente. Mas na minha cabeça eu achava que eu tinha uns $10.000, sabe. E $1.000 Tipo, naquela época era muito dinheiro ou não? então, eu achava que era, né, que eu pensei: "Pô, $1.000, eu tô rico", né, tipo, eu pensei que ia ser bem fácil, eu tinha já um lugar para ficar, né, essa casa do primo do meu pai, meu primo de segundo grau, eh, ia ficar lá um tempo, uns 2 meses mais ou menos, até aprender inglês um pouco e arrumar um emprego, alguma coisa assim. E, mas não foi nada disso, assim, quando eu cheguei aqui, aí eu fiquei esperando ele no aeroporto, fiquei umas 4 horas mais ou menos, esperando ele no aeroporto. E aí eu comecei a ter fome, né, e não falava nada de inglês, nada, 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 só as cores e os números, assim, eu sabia inglês. E aí eu falei: "Bom, um cheeseburger eu consigo pedir, né", então, tipo: "Ah, one cheeseburger and a Coke", whatever. E estava no aeroporto, e na época ela me cobrou $20 por um cheeseburger e uma coca. Caraca, que cheeseburger que Aí é esse? Nem hoje tá $20? é, mas no aeroporto, né, cara, é muito caro, assim. E aí daí que eu percebi, eu falei: "Nossa, eu troquei $100 e já foi 20". Aí eu fiquei meio assim, né, eu falei: "Nossa, acho que eu não tenho muito dinheiro não". E aí meu primo finalmente chegou, foi me pegou, aí a gente foi na Ross até comprar
um cobertor, né, para eu dormir e tal. E aí gastei também já uns 40, $50 com taxa numa coberta. Aí foi quando me deu o baque, falei: "Nossa, o meu $100 já foi, só tenho 900". E aí que eu percebi que eu não tinha nada mesmo, que tinha que começar a trabalhar o mais rápido possível, assim. E foi tranquilo para você passar pela imigração? Porque algumas pessoas têm algumas experiências estranhas, né, de cair nessa linha. Eu acho que antes era até um outro momento, né, porque não tinha acontecido o atentado aqui do 11 de Sim. setembro. Mas como que foi lá atrás, há 22 anos? Era muito diferente, assim, passar na imigração? Então, como eu te falei, eu não falava nada de inglês, né, nada, nada. Então, quando eu cheguei no aeroporto em São Paulo, que eu vim de Curitiba, fiquei esperando em São Paulo, e meu tio me levou no aeroporto. E ele fala um pouco de inglês, né, então aí ele me falou: "Ó, se eles perguntarem qualquer coisa, você fala 2 weeks vacation". Era a única coisa que eu sabia. Então, na verdade, Roger, eu nem sei o que eles me perguntaram, porque o que ele falou alguma coisa lá, foi isso que eu falei, 2 weeks vacation. Aí, só isso, passei assim, Tá certo. E foi antigamente muito carimbava? fácil. Carimbava, é. Aí eu falei 2 weeks vacation, aí ele falou, eu dei um endereço também onde eu ia ficar. Ele perguntou the address, aí eu falei, dei o endereço onde ia ficar, isso eu tinha entendido que ele perguntou. E foi assim, e aí quando ele carimbou, aí falei: "Ah, agora foi". Foi Tá como se certo. fosse fogos de ano novo, assim, saindo. Estou nos Estados Unidos.